Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou o Kleber Ferreira e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Religião dos Espíritos. Vamos trazer a lição de número 50, sobre o tema pena de morte. Então, eu vou pedir antes de começar para que você se inscreva no canal, acione o sininho, né, para receber as notificações de que cada vez que tiver um vídeo novo no canal, você será avisado. E, ao mesmo tempo, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, não importa se for uma crítica, será sempre bem-vinda para que possamos melhorar. E antes de começar, então, eu vou pedir para que fechemos os nossos olhos, quem puder fechar os olhos, relaxar na cadeira, no sofá, onde puder, né? E vamos aqui entrando em conexão, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus na nossa mente, e assim pedindo ao Mestre Jesus, nesse comentário evangélico de hoje, esteja conosco, nos incluindo, nos protegendo, nos amparando e principalmente, Mestre, esteja no lar de cada pessoa que esteja vendo esse vídeo nesse exato momento, levando paz, levando harmonia, levando entendimento, levando muita paciência e principalmente, Mestre, abraçando esses irmãos com a sua luz. E assim, felizes e gratos pela presença do nosso mestre querido, vamos iniciar o comentário evangélico de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Vamos colocar o livro. Então, aqui, vocês podem ver, né? Pena de morte. Isso aconteceu numa reunião pública de 10/7/1959, e é a questão número 760. Então, o que aconteceu só para você entender? O Chico Xavier fazia reuniões num grupo espírita, e no final dessa reunião, ele fazia um comentário sobre o Livro dos Espíritos, que essa questão número 760 está no Livro dos Espíritos, e Emmanuel, o seu mentor, depois complementava o entendimento de todos que estavam presentes. Então, a lição de hoje é pena de morte, ela está na parte no Livro dos Espíritos, da Lei da Destruição, que depois eu vou explicar mais à frente. Então vamos fazer a leitura, depois eu explico sobre a Lei da Destruição. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas, que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana, partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na iminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso. Mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe dê o tratamento cabível aos histriões.
Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural e, entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristão de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai, definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. E oremos, todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros. Porque, ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no adito da consciência, o aviso celestial do nosso divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, é uma lição muito rica, né, de ensinamentos. Podemos ler diversas vezes e vamos trazer coisas diferentes. Então, quando estamos falando aqui de pena de morte, e nós demos exemplos aqui, Emmanuel nos trouxe exemplos de grandes espíritos que estiveram entre nós, né? Siddhartha, o Buda, né? Confúcio, Maomé e o próprio Jesus, né? A diferença, podemos trazer Paulo de Tarso, né? Até o nosso querido Chico Xavier também, dentre outros grandes espíritos aí que estiveram entre nós. E qual que é a situação pena de morte, né? Eu até falei que no livro dos Espíritos está na parte de lei da destruição. E por que precisamos ainda da lei da destruição? A lei da destruição, ela, na realidade, nós chamamos de lei de destruição, foi trazida pelos Espíritos, mas na realidade, tudo que se destrói vai se construir novamente. A natureza, Deus trouxe os seus mecanismos de sabedoria, né, para que a gente entenda, seja numa tempestade, seja num furacão, seja num tsunami, não importa. Claro que traz dores para a humanidade, para os animais, para a própria natureza em si, mas tudo será reconstruído. Nada se perde nessa vida. Então, dentro da lei da destruição, trouxe a pena de morte. E por que a palavra pena de morte? Porque trata-se de um julgamento. Então, a pena de morte, né? O que acontece? Ela vai destruir o corpo físico, vai destruir a nossa carne. E ainda hoje existe a pena de morte em diversos países aí no globo. E o que acontece em cima disso, né? O que está por trás da pena de morte? O julgamento. Isso mesmo, esse julgamento que nós fazemos todos os dias, uns contra os outros. E Jesus nos traz, né? Emmanuel também já está nos mostrando aqui, a necessidade de separarmos pecado do pecador. Então, todas as vezes que nós vamos pensar numa atitude errada, vamos buscar separar o pecado do pecador. Jesus, né, explicou para nós, né, e ele, né, entre aspas, não gosta do pecado, né, vamos colocar assim, mas ele ama o pecador. Então, por que nós temos ainda o costume de julgar tanto o próximo? Vamos julgar, novamente, o pecado, o erro, a situação, não quem cometeu a situação. Até porque todos nós cometemos erros diariamente.
E o julgamento que nós estamos falando aqui, ele inclui o próprio pensamento. Muitas pessoas acreditam que a gente falar mal de uma pessoa, não vou falar mal da pessoa, mas ele pensa mal da pessoa. É a mesma coisa. Até porque nós aprendemos dentro da doutrina, o nosso pensamento tem vida. Por isso que ele é chamado de forma pensamento. Imagina num quadrinho, né, aquelas bolinhas que ficam toda escrita, né, quando você lê uma revista em quadrinhos, é a mesma coisa. Todos os nossos pensamentos, eles tomam forma. E o plano espiritual conhece os nossos pensamentos. Então, precisamos tomar muito cuidado na era da informação, porque nós temos um excesso de informação, nós temos, muitas vezes, interesses por trás dessa informação, e a pessoa pega uma informação, seja na internet, seja na TV, seja no jornal, seja no rádio, e ela sai, muitas vezes, acreditando que aquilo é a verdade suprema e julgando o próximo, sem saber se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Então, vamos tomar muito cuidado ao julgar o próximo. Jesus nos ensinou na situação da adúltera, né? Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando a gente traz essa situação de adúltera, né? Ou adúltero, porque um homem e uma mulher, ambos adulteraram. O que é adulterar? Modificar uma situação. Às vezes a gente coloca o adultério só com a situação da traição, né? Mas adulterar significa modificar uma situação. E aí, na realidade, o exemplo que Jesus nos trouxe é para a humanidade. Não é simplesmente para aquela mulher. A gente tem que entender que aquilo serve para a humanidade, para nós. Então, ele trouxe a reflexão naquela época que os fariseus iriam que ele cumprisse a lei de Moisés, né, e provocaram o Mestre Jesus, mas na sua infinita sabedoria, na sua infinita caridade, no seu infinito amor para com todos nós, desse nosso querido irmão mais velho, ele simplesmente deu uma resposta simples. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nós sabemos e nós estudamos que ninguém teve coragem de fazer isso. Então, vamos tomar cuidado, vamos tomar muitas precauções ao julgar o próximo. Porque é muito fácil a gente falar assim, se coloca no lugar daquela pessoa. Eu me coloquei no lugar dele e eu não faria. Mas você se colocou muitas vezes no lugar dele ao julgar, com a mentalidade que você tem, não com a mentalidade daquela pessoa. Então, quando a gente vai tentar se colocar no lugar do outro, precisamos também tentar, dentro das nossas possibilidades, entender como ele enxerga o mundo, para tentar entrar como diz, né, sentir na pele o que ele sentiu, por que ele fez aquilo. Então, vivenciamos agora um momento onde todos julgam todos, sem ter todas as informações. O nosso mestre já trouxe isso para nós. Vocês não possuem todas as informações. Não julgue o próximo. Então, até o exemplo do mestre que Emmanuel traz da caridade dele ter ido para a cruz, é exatamente o que a gente precisa ter para com o próximo. Será que quando aquele irmão escorrega, quando ele comete um erro, e nós, não poderia sermos nós a cometer aquele erro, não importa o erro? Quando um malfeitor chega no hospital baleado, vamos dizer assim, o médico, o médico, o que a enfermeira, o que toda a equipe médica faz? Ela não pergunta o que ele fez. Eles separam, né, o enfermo da enfermidade, faz o tratamento. Assim como o advogado. O advogado defende o criminoso tem direito à defesa, então ele separa o crime da pessoa. E é isso que a gente precisa começar a entender para que a gente comece realmente a praticar o amor, a praticar caridade, a indulgência para com o próximo. Nós temos o costume de diminuir os nossos erros e aumentar o erro do próximo. Assim é fácil. E os nossos erros? Nós precisamos entender, nós precisamos analisar por que nós erramos e
como disse Jesus ali, não volte mais a pecar. Foi o que ele colocou. Então, ele teve caridade e pediu também a disciplina para a pessoa que cometeu o erro. Então, nós precisamos entender nessa lição, pena de morte, essa questão do julgamento. Nós estamos hoje em dia ávidos por julgar a vida alheia e nós não olhamos para o espelho, nós não olhamos para nós mesmos procurando o que pode ser modificado, que vai trazer uma melhoria para nós, que vai trazer uma situação de melhora moral, de evitar o julgamento. Evitar o julgamento ou não julgar não é simplesmente virar os olhos ou virar a cara para um erro. Não. De novo, é separar o pecado, né, vamos colocar assim, do pecador. Nós precisamos fazer isso. Veja bem, a maioria de nós aqui, nós temos uma família. Você tem pai, mãe, irmão, primos, tios, esposa, esposo, filhos, não importa. Quando eles cometem um erro, nós não perdoamos, ou pelo menos deveríamos perdoar, né? Nós muitas vezes não passamos a mão na cabeça, inclusive de um erro, às vezes esquecemos até da disciplina, como Jesus trouxe na situação da mulher adúltera, ele pediu para ela não voltar a não pecar, não é isso? E, e para com o outro, e para o vizinho, ou para aquele colega de trabalho, ou aquela pessoa na sociedade, né? Para o político, ou mesmo dentro da religião, muitas vezes dentro das nossas religiões, a gente as pessoas não simpatizam para conosco, e nós não simpatizamos para outras pessoas também. Então a gente precisa começar a ter um olhar, né? Mudar a nossa visão para o amor, para a caridade. E assim, quando a gente está falando isso, é óbvio que a gente ainda não tem a mesma capacidade do nosso Mestre Jesus no sentido de no momento, estar como ele, mas é o caminho. Se ele trouxe esse ensinamento para nós, é que significa que nós podemos não julgar mais as pessoas, nós podemos amar melhor, e nós podemos ser caridosos para com o próximo, indulgente com as faltas alheias. Nós precisamos, hoje mesmo, tomar uma decisão de mudarmos, de nos modificarmos. Claro que tem pessoas que vai ser mais rápido, outras pessoas nem tanto, mas todo dia um pouquinho. Ninguém é perfeito que não possa fazer uma mudança. E, de novo, nas pequenas coisas. Hoje está na moda o julgamento, a pena de morte. A gente aplica a pena de morte todo dia nas pessoas. Aquela moça não presta porque usa uma roupa curta, aquele cara não presta porque ele bebe e você nem sabe o tanto que a pessoa tomou uma bebida alcoólica, cada um dentro da sua consciência, ou aquele outro não presta porque anda com fulano, com ciclano, né? Ou aquela mulher que fala mal de alguém, ou aquele homem que fala. A gente vive julgando e muitas vezes a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Por isso que hoje em dia, né, nós temos as famosas aí fake news, exatamente porque é fácil você enganar uma pessoa. Ela pega aquela informação, ela não analisa se aquilo é verdadeiro, se aquilo faz sentido, e já sai julgando a pessoa, como diz, né? Coloca a pessoa na cruz. Quando a gente aponta o dedo para alguma pessoa, quando a gente julga, quando a gente aplica a pena de morte, como trouxe Emmanuel na lição, nós estamos julgando uma família inteira. Ou você acha que quando você julga o filho de alguém, você está julgando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, irmãos? E no final das contas, o nosso grande objetivo, agora que estamos na regeneração, qual é? É sermos todos irmãos de verdade. Vamos chegar lá. A humanidade, é óbvio que ela está progredindo tecnologicamente muito mais, mas moralmente também fez progresso. Ou a gente esquece que há 200 anos atrás as pessoas estavam perdendo o pescoço na guilhotina, na época do iluminismo.
Precisa ir muito para trás. Na verdade, ainda temos pena de morte nos Estados Unidos, tem em alguns outros países, se não me falha a memória, países árabes. Nós temos ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento alheio. Precisamos de benevolência, indulgência, amor para com os erros do próximo. Se você não erra, não faz mais, por exemplo, né? Ah, eu não cometo esse erro, ok, mas você comete outros. Então, novamente recapitulando, julgue o pecado, não goste do pecado, mas ame o pecador. Nós precisamos todos os dias. E muitas vezes a gente está falando como se fosse algo, às vezes, na rua, né? Fora de casa. Mas será que a gente não está julgando muito, até dentro da nossa casa? Buscando que um pai, uma mãe, um irmão, um marido, a esposa, um filho, um primo, um tio seja perfeito, sendo que nós não somos. E agora, né, que estamos na época do Natal, onde as pessoas ficam mais emotivas, mais caridosas, vamos aproveitar essa época e buscar fazer todos os outros meses igual dezembro, né? Dezembro é um mês de confraternização, as pessoas saem para confraternizar nas empresas, né? Entre os amigos, você não vê o amigo o ano inteiro e confraterniza. Vamos fazer de dezembro todos os outros meses. Sejamos mais caridosos, mais benevolentes com as pessoas. Pensa que poderia ser o seu irmão que alguém está apontando o dedo. Poderia ser seu pai, poderia ser a sua mãe. Ah, fulano é alcoólatra. Sim, poderia ser alguém da sua família. Fulano usa drogas. Ok, também poderia ser um filho seu, poderia ser um primo, seu pai, não importa, sua mãe. Abomine as drogas, mas não o usuário. O usuário é uma pessoa doente, mesmo aquele que de bebida alcoólica, né? Ou muitas vezes uma pessoa viciada em sexo, viciada em jogos, não importa. Então, não vamos aplicar a pena de morte ou a pena capital para com os outros. Vamos buscar o amor do Mestre. Está aí para nós. Esses dias eu vi uma frase, né? Falar de Jesus é fácil. E agora, e seguir os seus ensinamentos? Claro que cada um no seu passo. Uns vão conseguir seguir Jesus mais rápido, outros um pouco menos. Mas evoluir é isso, é um passo de cada vez. Vamos procurar o estudo, vamos procurar, né? Para quem já leu o livro Nosso Lar, eu recomendo a leitura do livro Nosso Lar. Né? Depois tem Paulo Estevam, também é muito bom, vocês vão gostar muito. E tem uma parte que um dos personagens, o André Luiz, ele tá com a água na boca. Ele toma um pouco de água e o enfermeiro pede para ele ficar com a água na boca. E por quê? Para ele não falar bobagem. Então, nós precisamos, muitas vezes, colocar água, deixar água na boca para a gente não falar bobagens. Claro que o pensamento também, eu já expliquei que o pensamento também, ele é importante, precisamos, não é à toa, né? As pessoas às vezes comentam erroneamente, vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Vigie os seus pensamentos. Coloque bons pensamentos na sua mente. E ore sempre, faça uma prece. Então, muitas vezes, quando a gente tiver aquele comichão de falar do próximo, pare e fala, puta, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, se fosse meu irmão, o que que eu faria? Ficaria triste se alguém julgasse ou apontasse o dedo para ele, mesmo ele estando errado. O Mestre Jesus está aí para todos nós. Vamos procurar ele através da prece, vamos nos religar a ele, aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos espirituais. Lembre-se, não estamos sozinhos. Então, se não estamos sozinhos, não aplique o julgamento, a pena de morte para com o próximo. Aplique a prece. Se você não tem uma palavra boa,
para entregar para aquela pessoa, não tem um silêncio. Tanto o silêncio pelas palavras, como o silêncio ensurdecedor da mente. E assim, meus amigos, meus irmãos, vamos trazer Jesus para a nossa vida, vamos aproveitar esse momento do Natal. Ao invés de ficarmos fazendo apenas promessas, comece, faça uma prece ao levantar-se, antes de sair da cama, inclusive. Faça uma prece durante a sua, da refeição, uma prece mental mesmo, uma coisa mental. Converse com Jesus durante o dia, agradeça pelo pão, agradeça pelo banho, agradeça por o dia todo pela proteção. Não estamos sozinhos, de forma alguma. Temos o apoio carnal, que são os nossos parentes aqui reencarnados, e temos o apoio espiritual. Agradeça pela cama e antes de dormir, faça uma prece. Sempre. Precisamos de mais Jesus na nossa vida e menos julgamento. Então, assim, eu aproveito para desejar a todos que seguem o nosso canal, né, a todos que estão vendo esse vídeo, um Feliz Natal, com muita prosperidade, com muita paz, com muito amor. Desejo que em 2023 tudo aquilo que for bom para você se materialize na sua vida, mas principalmente buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será dado na sua vida. Então, meus amigos, mais uma vez eu quero convidar vocês a comentar abaixo desse vídeo, compartilhar, curtir esse canal e principalmente vamos encerrar aqui com uma prece, né? Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome e assim, Mestre, pedir que a sua luz chegue para cada irmão que está vendo esse vídeo, para cada lar no Brasil, para cada lar nesse planeta maravilhoso. E que em 2023, Mestre, a sua presença esteja no coração de cada pessoa, pois sabemos que você já está lá, mas nós muitas vezes não acessamos. Então, muito obrigado pela oportunidade, graças a Deus e graças a Jesus. Até breve.